Tô entrando ao vivo porque logo mais eu vou estar chamando aqui a Nádia, que mora lá na Espanha. Ela é uma das pessoas que eu conheci, né, que a gente teve contato por meio do Alcançar Vida Extraordinária. Então, hoje ela tem uma vida extraordinária. Ela vai contar aqui para vocês um pouco sobre como que ela atingiu, como que ela chegou nessa realidade, o que que ela vive hoje. Oi, Jackson. Nádia! Tudo bem, Tudo bem? Nádia? Tudo. Por Quanto aqui tempo? frio? Bastante, mas não tanto, né? Não, é? Pessoalmente, já fazem dezembro, 4 meses já que eu vi vocês aí no Brasil. Opa, que Tempo maravilha! voando. Então fala pro pessoal aí que vai entrar e depois que vai nos assistir aí mais para frente, por que que você fala aí no Brasil? Conta aí para nós. Sim, gente, prazer. Primeiramente, quero te agradecer, Jackson, por poder compartilhar isso com você. Tudo que nós vamos compartilhar é sempre bênção falar com você. E me chamo Nádia Amorim, eu sou de São Paulo, capital, e eu moro há 8 anos aqui na Europa, gente. Eu vim para cá em 2014, eu vim primeiro para Berlim, passei 6 meses em Berlim, e logo em seguida eu vim morar aqui na Espanha, em Madrid. E já agora em julho, vai fazer 8 anos que eu estou aqui em Madrid. Então, por isso, eu falando para vocês quando eu estive aí no Brasil, né? Comecei a me ajeitar aqui, aí o pessoal, ué, mas 3 horas? Como assim? 3 horas você está movimentando para a live? Eu falei, não, é que hoje tem uma convidada Sim. especial, ela mora longe, Eu, lá nas Europa, é lá das Europa, lá da sim, Espanha, do outro e o lado, do horário, para outro quem não lado do sabe, rio. são 5 horas, né, de diferença. Então a gente Sim, teve que conciliar esse horário, por isso que hoje à tarde a gente está batendo esse papo. Mas que bacana te sim, receber, é um sim. prazer enorme, viu? A gente está batendo esse papo. E para quem não sabe, eu tenho conversado com algumas pessoas que alcançaram vida extraordinária. Esse é o meu objetivo, a gente bater um Uhum. papo para aquelas pessoas que, em alguma área da vida delas, conseguiram aí alavancar, vamos dizer assim, né? Chegar no objetivo proposto. E a vida extraordinária, então, ela tem alguns segmentos e em algumas dessas áreas, as pessoas que conseguiram alcançar, elas vão trazer algum depoimento, vão falar algumas coisas para a gente Claro. aí, para que as pessoas possam entender esse universo. Eu falo assim, para a família dos extraordinários, né? E Sim, aí eu conhecendo a tua história aí, conhecendo todo o teu trajeto aí, os teus sonhos, inclusive de migração, imigração, etc. sim, Eu sim. falei, é muito pertinente aí trazer para o pessoal fazer um bate-papo com a Nádia. E aí a gente quer te ouvir um Claro. pouco sobre o extraordinário. O que que você tem para nos contar aí sobre a vida extraordinária? Pois sim, quando você me chamou, me veio um filme, né, na cabeça. Quando nós já nos conhecemos, nós fizemos, né, pós-graduação juntos em 2007, 2008, né, porque foi segundo semestre de 2007. E ali você me conheceu de uma maneira e depois você foi chave para minha transformação, para eu viver essa vida extraordinária, né? Já são aí 2008, quase 15 anos dessa É, tem um experiência, tempo, né? né? Só que você demorou um pouquinho. Na verdade, eu demorei um pouquinho para aceitar tudo aquilo que você estava me falando, né? Nessa época que eu estava na faculdade, eu estava passando por um processo bem complicado como pessoa. Na verdade, vendo o seu vídeo, né, de você comentando a sua história e sobre esse vazio que a gente sente de tempos em tempos, e eu me identifiquei muito porque realmente era como eu me sentia naquele tempo, porque eu tinha uma vida na parte profissional bem, porque estava com um trajeto bom, eu tinha naquele tempo planos de ser gerente de TI, estava planejando aquilo. É, então, estava fazendo faculdade, todas as dificuldades que aconteceu, né? Que hoje eu vejo que, na verdade, é só para incentivar as pessoas de que se eu conseguir, realmente as outras pessoas conseguem, desde que você acredite que você é capaz.
porque eu tinha tudo para ser alguém que não daria certo. Eu até brinco que se eu não tivesse a mentalidade que eu tenho, claro que com o tempo vai melhorando, provavelmente eu seria uma drogada com 50 filhos, porque. é, Mas eu não tinha essa mentalidade, eu tinha mentalidade, sempre eu tive a mentalidade de crescer, de conquistar coisas. Claro que aí teve um momento da questão, mesmo antes dessa mudança de chave na minha vida, eu já pensava de morar fora, assim como você também, meu sonho era ser jogadora de futebol. Então, teve um tempo que eu investi nisso, de tentar ser jogadora, mas infelizmente não deu certo, porque isso foi em 2003, já fazem aí quase 20 anos disso. É. O futebol feminino não era tão. Se hoje já não é tão, apesar que melhorou muito nesse tempo, mas aquele tempo era bem complicado. Mas eu cheguei a tentar, infelizmente não deu certo, e aí continuei a faculdade, e aí eu criei uma meta, por assim, não, você é gerente de TI. Só que aí nesse meio tempo, eu tentando, na verdade, nesse tempo eu vi que eu estava usando o trabalho ou usando o estudo, a informação, adquirir informação para suprir essa necessidade que eu tinha dentro de mim. Porque eu não conseguia entender, eu sabia aonde eu queria chegar, eu sabia como, mas esse vazio, essa necessidade de suprir não era satisfeito. Eu não me sentia feliz, na verdade eu não era feliz. E aí, quando a gente se conheceu e tudo mais, você começou nós terminamos a faculdade e você continuou, né? A gente manteve esse contato e você sempre me falava, né, sobre Deus e todas as coisas, e eu sempre te rejeitando e não, acredito Deus, Deus lá em cima, eu aqui embaixo. Só que aí teve um dia, eu lembro como hoje, quando que foi? Dia 10 de maio de 2009. Eu lembro porque foi algo que me marcou. Eu estava na frente do computador. Você vai lembrar desse momento porque você me escreveu. E eu coloquei na época lá no MSN, eu coloquei assim, Deus, eu preciso de orientação. E isso foi no sábado. Aí na segunda-feira você me respondeu. Acho que você leu o que estava escrito ali no meu status. E aí você me respondeu, falando, só que nesse tempo, até me recordei agora, isso foi em maio, só que desde fevereiro você já vinha me chamando para participar de um grupo. Aí eu lembro que você falou no seu vídeo do grupo, né? Da banda e tal, e você me chamava todas as quinta-feiras para ir assistir essa banda. E eu sempre prometia, chegava no momento, não ia. Sempre surgia algo. E aí, quando aconteceu isso na segunda-feira, dia 10, ou dia 12 de maio, você me chamou para ir naquele evento que teria o final de semana. E ali eu relutei, mas tudo bem, né? Aceitei ir. Na quinta-feira, eu não sei se essa parte eu cheguei a te falar, Jackson, mas na quinta-feira eu pensei em não ir nisso. Me veio muitos pensamentos de não ir. O que eu vou fazer nesse lugar? Para que serve? Mas eu fui, porque eu não tinha nada que perder. E não tinha o que perder. E do jeito que estava a minha vida também não ia fazer muita diferença. Então, quando eu cheguei no evento, você não estava, né? Então, não conhecia ninguém. Eu cheguei uma pessoa totalmente cara fechada, porque você me conheceu ali. Eu sou uma pessoa séria, mas quando as pessoas me conhecem na intimidade, vê que eu já me solto. Mas, no geral, as pessoas me vê muito séria. Então, eu cheguei ali super séria. E aí, na sexta, eu não lembro o que aconteceu na sexta, eu não consigo lembrar. Creio que foi algo. Cheguei lá, a gente comeu alguma coisa, teve lá o que teve. Só que aí, no sábado de manhã, começou a transformação dentro de mim, e aí entrou esse processo no lado espiritual da minha vida, onde eu realmente tive um encontro com Jesus. Ali é onde ele começou a revelar todas as coisas da minha vida, o porquê que eu me sentia do jeito que eu me sentia, por que eu não me sentia parte da minha família, por que eu me sentia às vezes tão sozinha no meio das pessoas, por que eu me sentia, enfim, tantas coisas que eu me sentia e usava o trabalho para me esconder, porque eu sei que exercia um bom trabalho, né? Pelo menos as pessoas que eu trabalhava falavam isso, que eu fazia um bom trabalho. Então eu me escondia nisso. E quando
Eu tive um encontro, na verdade, o encontro com Deus não é só um encontro com Deus. Eu creio que foi ter um encontro comigo. Eu realmente descobri a minha origem. Eu realmente descobri de onde eu vim, porque até uma curiosidade, né? Para quem acompanha meu perfil sabe que uma das coisas que eu comentei em uma das lives, eu tinha... Eu pensava que eu era filha de extraterrestre, Jackson. Ah, é? É, tinha muito forte isso dentro de mim. Eu queria fazer ufologia e uma das coisas que eu estava focando a informática e para ser gerente e tal, é porque eu queria ir para os Estados Unidos, porque era onde tinha a faculdade de ufologia, porque eu queria estudar isso. Porque Uhum. eu achava que eu não era filha dos meus pais. De você viver uma vida extraordinária, é que a vida não se torna pesada. Então, ali, quando eu tive esse entendimento, eu comecei a ver, por isso que eu pensava assim, por isso que eu pensava assim. E eu falei, não. E aí eu comecei a entender por que às vezes esse sentimento de voltar para a origem, posso dizer assim para ficar um pouco mais claro, na verdade é porque nós, seres humanos, nós que temos essa clareza que nós somos filhos e amados por Deus e criados por Ele, nós fomos criados lá na eternidade. Então nós temos esse desejo, esse anseio de voltar lá para a eternidade. Então isso me deu muita... E me dá muita tranquilidade hoje, pode passar o que for na Terra, inclusive, né? Muitas pessoas têm me questionado, como é que tá a guerra aí? Como é que tá os europeus com... E aqui eu tenho mostrado com os vídeos, as pessoas estão seguindo a vida. E eu tô muito tranquila, porque se é minha hora, eu tenho um lucro, eu vou voltar para a eternidade, eu vou ficar com meu pai. Sim. Naquela época, você tinha se encontrado, lógico, você trabalhava numa grande empresa, né? Só para contextualizar aqui o pessoal que vai nos assistir, está nos assistindo. Você estava numa boa empresa na área de TI, trilhando o teu caminho. Então, a gente se encontrou, vamos dizer assim, lá no curso de pós-graduação, né? E aí, o que aconteceu? Geralmente, a gente que tem falado sobre o extraordinário, a gente vê que existem três pilares que a gente consegue identificar nas nossas vidas, pelo menos esses três, né? Onde a pessoa precisa se encontrar, se autoconhecer, e quando ela se encontra, se autoconhece, ela consegue, então, evoluir dentro daquele pilar. Então, vamos lá. Na parte do trabalho, você já estava ali meio que resolvido, né? Era só trilhar o caminho, continuar. Sim. E dentro daquilo que você acreditava, daquilo que você gostava, né? A área de TI, era esse teu projeto, seguir uma ascensão profissional dentro dessa questão do meio corporativo. E aí tinha outra questão que você nem conhecia, que era a área da espiritualidade. Sim. Né? Era algo totalmente fora de um contexto aí, vamos dizer assim, Nádia. E isso, para quem nos assiste, né, para quem nos ouve, é muito comum, porque muita gente acha que o mundo ele tem a ver com você nascer, né, se desenvolver, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, e aí tá tudo certo, porque é o ensino que toda uma realidade de sociedade ela traz. Sim. Mas quando a gente começa a perceber no extraordinário que não é só isso, isso também faz parte. É um dos pilares, né? Porque a gente está no mundo onde precisamos nos sustentar. Então, o pilar da sustentabilidade é algo necessário. É importante a gente buscar, ir atrás dos sonhos. Isso é uma coisa. Só que outra coisa também, não adianta eu só realizar o meu sonho trabalhando, só buscar essa parte do financeiro e esquecer talvez daquilo que você mesmo citou aí, aquilo que você nasceu para ser, a tua realidade, a tua origem. Então você tem gostos, você tem preferências, né? Tem coisas que você precisa identificar em você, se autoconhecer. E nesse momento, então, ali que a gente se encontra, que você vai, então, para esse grupo, para essa reunião, né? Para esse movimento, vamos dizer assim, de buscar essa vida extraordinária, o que você sentia falta, então, era a área da espiritualidade, é isso? Sim. Claro, né, essa parte profissional estava bem, só que o financeiro não estava bem também, né? Porque é outro pilar, né, que você fala. Eu não tinha claro, era uma das coisas que eu não entendia. Como é que eu trabalho? E nunca tinha dinheiro. Não tinha. Só que aí eu vi que quando entrou a parte espiritual, de eu conhecer quem realmente eu sou, de onde que eu vim, o porquê que as coisas acontecem. Inclusive, essa área financeira me ajudou
mudou, se transformou. Eu tive pessoas também que me ajudaram, né, que você conhece aí, o Esdras e a Mari, a Mariana, e eles sentaram comigo e foi a primeira vez, eu lembro, foi justamente nesse processo que eu tive essa mudança de mentalidade dentro de mim. Eles sentaram comigo e falaram, vamos ver sua conta bancária. Foi pior do que ir no ginecologista. A sensação foi pior do que ir no ginecologista. Eu não me senti tão exposta, porque nunca ninguém tinha parado para ver minha conta bancária. E aí eles começaram a apontar, não com o sentido de me controlar, não é isso. E eu creio que essa da vida extraordinária é justamente isso. Quando alguém te fala algo, alguém que é mais experiente, alguém que passou por algo que já venceu e você ainda não, você tem que ser sensível, tem que ser, ter um coração aberto, uma mente aberta para ouvir esse ensinamento, né? E foi o que eles fizeram. Aí eles me apresentaram uma planilha financeira, eles começaram a organizar, porque eu tinha muitas dívidas, que eu nem sei como eu tinha todo aquele dívida. Isso é todo o método extraordinário que a gente aplica também nas questões financeiras. Vai ter planilha para quem precisa, porque isso a gente trabalha conforme a realidade da pessoa. No teu caso, que é da área de TI, tem facilidade com, né, ali com códigos, essas coisas todas, uma planilha de Excel, tudo estruturadinho para você jogar ali os números, isso aí foi algo então que te transformou também, te fez colocar no trilho. Claro, e já são 13 anos disso e nunca mais eu tive problema financeiro. Tanto, para vocês terem uma ideia, eu cheguei na Europa, depois que vocês quiserem ouvir mais minha história, entra no meu perfil, eu tenho alguns vídeos contando o meu processo de vir para cá. Eu vim para cá com 150 euros, e eu não tinha casa para morar. Então, isso é um reflexo da vida extraordinária também, porque quando você vive essa vida extraordinária, você também começa a atrair situações e oportunidades que beneficiam você, porque algo que eu creio muito, tudo aquilo que é de Deus, ele sempre vai beneficiar você e os demais. Né? Então, eu cheguei aqui com 150 euros, que seria, na época, seria uns 400 e pouco reais, sem casa para morar. E hoje eu tenho meu apartamento. E eu comprei um apartamento sem ter dinheiro. Claro, tem todo um processo que aconteceu, mas eu não tinha dinheiro. Eu busquei como fazer a compra e tudo mais. E hoje eu tenho meu apartamento que vale aí, em reais hoje, pelo que eu estava contando, uns 500 mil reais. Que aqui seriam 100 mil euros. Então, eu creio que lá atrás, as pessoas que investiram, né, me ensinaram a como, sentaram comigo, me expuseram, não sei se é assim que eu posso te falar, diante da minha realidade financeira, de que eu gastava com coisas que não tinha necessidade e que me ensinaram como viver essa vida extraordinária. Hoje eu posso, é uma maneira também de honrá-los por isso, porque tudo que eu tenho hoje, claro, Deus ele me deu força, me ajudou, colocou as pessoas certas para isso acontecer. E você vê que detalhe interessante que você está falando, né, Nádia? Porque quando você está disposto a ouvir, de repente, um conselho, né, uma ajuda, enfim, e tem pessoas que trazem um método já pronto. Por exemplo, uma planilha financeira estruturada, principalmente que a gente apresenta, né, nessa questão, por que a gente fala bastante nas questões financeiras? Porque sei lá, de 100 pessoas que eu atendo, 90% tem problema nessa área. Mas não é problema, assim, que impacta, talvez, de uma forma direta, porque elas conseguem ir vivendo, elas conseguem ir levando a vida. Né? Mas é o quê? Uma falta mesmo de uma metodologia que vai conduzir a pessoa a ter essa noção, né? de fracionar, de colocar cada ponto certinho, né? E isso não é algo assim muito milagroso, isso é algo natural mesmo. Se você for ver, é uma metodologia que quando você aplica, você consegue se enxergar e aplicar, porque hoje você está na Europa, tem a cultura é um pouquinho diferente da do Brasil. Você conheceu muito a do Brasil, né? A nossa cultura aqui, a gente acha que quando a gente compra no crédito, aquilo ali já é nosso. Na verdade, a gente está pegando emprestado. E muitas vezes não é maldade nossa nessas questões financeiras, é um ensino que vem. Eu sempre costumo dizer que o que vem, as informações que a gente recebe, tanto na mídia, né, quanto das músicas, quanto daquelas pessoas que estão nas nossas voltas, não é voltado para uma educação financeira.
é uma sobrevivência financeira. E a gente aprende isso, vem já desde, né, dos ensinos dos nossos pais, dos nossos avós ou cuidadores. Então, às vezes, as pessoas que nos escutam falam, cara, eu tô tanto tempo como a Nádia, estava ali, né, ganhava bem, trabalhava numa boa empresa, mas não consegue sair Aí vem uma metodologia pronta e você olha, não, é só isso? Às vezes é só isso mesmo. Você encaixa as coisas e hoje aí você está contando, aplicando a metodologia, né? E aí você conseguiu, então, se organizar e hoje você tem um apartamento aí nas Europa. Sim, Que é o meu maravilha. investimento. E Que claro, coisa né, maravilhosa. só para falar para o pessoal, quando antes de eu vir para a Europa, eu vivia de oferta, gente, porque nesse tempo, porque aí o que aconteceu, né, voltando lá para minha história, quando eu tive esse encontro na espiritualidade, minha vida, o Jackson é prova disso, de que minha cara mudou, a minha fisionomia mudou, o meu rosto mudou, e minhas atitudes começaram a mudar. Minha família se transformou, minha mãe já quis querer ir para esse encontro para saber o que fizeram comigo. Aí minha irmã começou, enfim, começou a transformar toda a minha família. E nisso, em 2011, eu decidi largar tudo que eu tinha, profissão, tudo. Eu vivia de oferta. Então, todo esse processo de vir para a Europa, eu vivia de oferta. E as ofertas que eu tinha chegavam aos R$ 300. Era o que eu tinha para viver na época. Só que nunca me faltou nada. E eu creio muito que quando há propósito, sempre vem a provisão. Antes de comprar esse apartamento, eu falava, Deus, tem propósito ou não? Porque eu sei que se tem propósito, o Senhor vai mandar a provisão. E Ele mandou a provisão para comprar. Então, todas as coisas, quando você tem essa clareza de da onde você vai, né, como é o seu processo, é importante você planejar sua vida e, claro, é importante você ter pessoas que te ajudem. O Jackson me ajudou muito nesse processo. Quantas vezes eu conversei com ele, com a Carol, de coisas, de angústias que eu tinha, de saber como lidar, inclusive nessa época que eu estava indo, de decidir vir para a Europa ou não, eu falei com eles de como seria e tudo que eu estava passando. Então é importante ter pessoas também que te ajudem nesse processo. E hoje eu vejo o quanto que é importante isso. Você ter as pessoas que passaram pelo mesmo, talvez com experiências diferentes, mas pelo mesmo processo, porque é mais fácil de você conquistar também. Não é sozinha. Muitas das pessoas, por que as pessoas têm esses problemas financeiros ou por que as pessoas não têm um encontro com elas mesmas? Porque elas estão andando sozinha. Eu andei muito tempo sozinha. Era eu, a Nádia, eu brinco, né? Eu mesma e umbigo. Eu vivi muito tempo assim. Então, quando você tem essa clareza da vida extraordinária, você começa a ter claro o que você pode fazer e o que você não pode fazer também. E você não fica indo no oba-oba das pessoas, né? E eu creio que e até hoje, né? E eu creio que eu vou continuar fazendo isso, porque é um aprendizado viver essa vida, mas eu creio que eu estou nesse processo de viver, né, a vida extraordinária e ouvindo, tendo experiências, perguntando para as pessoas que eu tenho confiança, que isso é importante, que hoje é tão difícil no mundo ter pessoas de confiança, que a gente possa abrir o nosso coração, né, pessoas que possam chorar junto com você, que possam rir, porque isso também faz parte, né, dessa vida extraordinária e vocês fazem parte da minha vida, vocês dois fazem parte da minha vida nesse processo. Que bacana. Deixa eu te perguntar, em que momento você descobriu, assim, que virou a chave? Falou, cara, o meu lugar não é mais aqui e o meu lugar é fora do Brasil. Porque às vezes acontece isso com as pessoas, né? Elas descobrem, sim, às vezes não aonde que elas querem ir, mas o que elas não querem mais. Isso aconteceu comigo também. Eu lembro que uma vez eu assumi uma gerência de TI em uma empresa que eu trabalhei muitos anos. E aí eu conversando com a minha esposa, né? Aí eu falei assim, eu vou sair. Eu não tá legal. Ela falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, olha, eu não sei o que eu quero ainda. Mas o que eu não quero já está muito claro para mim. Então eu vejo muito isso, quando as pessoas começam o trajeto na vida extraordinária e elas começam a se enxergar, porque até então não existiam outras possibilidades. Tudo que era ensino, tudo que era influência, né? As forças que se opõem à vida extraordinária estão sobre nós mesmo que a gente não saiba.
Então, a gente já recebeu várias informações, a gente já tem muitas verdades que, na verdade, não é verdade, mas a gente tem já estabelecido Sim, em nós. Aí o que que sim. acontece? Aí a gente começa a descobrir que existem outras verdades. E essas verdades, às vezes, são muito mais verdades para nós do que as próprias verdades. E aí o que que acontece? Aí tem aquele momento que eu chamo um momento extraordinário, que a gente começa a enxergar as possibilidades. Ou seja, Uhum, cara, não é mais isso que eu quero. O que que eu quero então? Não sei, mas eu sei que eu não quero. Aí eu estou perguntando uhum. para a Nádia, qual foi o momento extraordinário onde você descobriu, cara, eu não tem mais a ver comigo o Brasil, tem a ver comigo fora do Brasil. Que momento foi esse? No meu caso foi um processo. Foi quando eu larguei tudo na época da faculdade, em 2003. Eu estava já entrando para o terceiro ano de faculdade. Aí surgiu uma oportunidade de fazer parte do time do Fluminense lá no Rio de Janeiro e eu larguei tudo. Eu larguei terceiro ano, e fui para lá sem conhecer ninguém, nem técnico, com R$ 150, sem casa para morar, e fui. Cheguei lá, fiz o teste, fiz 4 gols, foi super top. Eu fiquei 3 meses lá no Rio. Assim, foi uma experiência incrível. Passei por muitas coisas, me ensinou muito, me amadureceu muito nesse processo de mudança, né, de cidade e por estar num lugar. E justamente na época desse tempo, não sei se você vai se lembrar, foi quando o exército foi para a rua, na época que estava tendo muitos problemas com o Comando Vermelho. Aí o exército foi para a rua, eu estava ali. E eu andava sozinha, porque eu não tinha dinheiro. E não deu certo, voltei para São Paulo. Então foi justamente nesse final de semana de maio que eu sabia que em algum momento eu iria para fora. Não saberia quando, mas eu sabia que eu iria. Eu imaginava, gente, que eu iria para Bolívia, para o Chile, para América do Sul. Eu sempre gostei do espanhol, então eu sempre pensei, e eu tinha pessoas que andavam comigo que eram bolivianos, então sempre pensei que eu ia para América do Sul. Porque a minha visão da Europa é a maioria da visão dos brasileiros, que a Europa é rica e que não precisa de nada, né? Enfim, e tudo aquilo aí foi quebrado isso dentro de mim, que hoje eu tenho uma visão completamente diferente disso. E quando eu senti isso forte de que eu deveria ir para a Alemanha, qual que é a primeira coisa, né, que você tem que fazer quando você quer mudar de país? Tirar o passaporte, né? Então foi o que eu fiz. O dinheiro que eu tinha da oferta foi o dinheiro que eu peguei e paguei o passaporte. Quando a gente tenta levar as pessoas a alcançarem o extraordinário em alguma área na vida delas, que isso é muito pessoal e particular, né? E Deus, Uhum, Deus ou o eterno, depende muito da crença de uhum, cada um, né? uhum, Nós acreditamos, dentro do método, no criacionismo, que fomos fabricados, fomos criados, uhum, né? Existem uhum, linhas diferentes de crenças aí, porém, nós acreditamos que existe um criador, uma força maior, sim. uma energia, algumas, né? Dependendo da Uhum, interpretação e crença de cada um. Por isso que nós, quando tratamos sobre o espiritual, nós não levamos nenhuma religião. Muita gente pergunta, uhum, Jackson, mas você segue alguma religião? Hoje mesmo, né? Eu fui fazer um evento e perguntaram, mas qual que é a sua religião? Eu falo, não, eu não é, tenho religião. Nós temos uma crença. E quem sim, crê, por exemplo, no Criador. Tem um Criador de todas as claro. coisas. Então, eu não parto do princípio de religião. Nós não temos religião. Sim, Mas nós sim, temos crenças, e a gente sempre no método a gente respeita a crença de cada um, claro, né? Na sua claro. individualidade. Então você foi fabricado de um jeito com seus gostos, com as suas preferências, com as suas realidades. Cada um tem o seu, cada um é individual. Uhum, E quando você então se enxergou nesse sonho do futebol, então algo dentro de você, lá dentro, já surgiu os sonhos. Cara, eu vou viver na Europa, nessa questão. Então, houve no teu modelo de fabricação sim, algo que já estava lá dentro. E sim. dentro desse período aí, então não houve um momento, porque tem gente, como eu disse, é muito individual isso, tem gente que está Uhum, caminhando dessa forma, acontece um movimento e muda de rota. sim. Mas no teu caso não foi assim. O extraordinário foi começando a mover dentro de você. E aí, Sim, quando você viu, teve a oportunidade, aí você pegou aquele sonho, então conseguiu migrar para fora do país. sim, foi de criança já esse desejo. E eu lembro, essa segunda-feira eu estava de folga e eu estava andando por Madrid e eu
comentando que minha tia, eu tenho uma tia que mora aqui já, acho que há uns 25 anos. E ela, quando eu tinha 14 anos, ela me deu ai, como chama? Os cartões postais aqui de Madrid. E eu falei Uhum. para minha mãe, falei, mãe, um dia eu vou estar nesse lugar, com 14 anos. E aí, e com muita, sabe, muita simplicidade de uma adolescente que é, eu simplesmente, eu lembro como hoje eu falando, eu com os cartões postais na mão e falando, um dia eu vou estar nesse lugar. E aí minha mãe, sonha, menina, pode sonhar. Aí quando chegou em julho de 2014, quando eu cheguei aqui em Madrid, minha mãe, eu falando com ela, falando que estava tudo bem, que eu cheguei bem, porque aí eu vim ficar na casa da minha prima, ela me recebeu aqui. Aí minha mãe lembrou, falou assim, você tinha falado quando você tinha 14 anos que você ia estar em Madrid e você está aí. Olha só. Então, o viver a vida extraordinária quando você tem, claro, por mais que você não entenda, naquele momento de 14 anos eu não entendia. Eu não entendia muitas coisas que hoje eu já tenho muita clareza do porquê aconteceu muitas coisas. Por que eu deixei tudo para jogar bola no Rio de Janeiro? Na verdade, foi uma preparação para o meu tempo de vir para a Europa, porque ia chegar esse momento. Deus me preparou. Então, tudo às vezes nós pensamos que, eu estou passando. Eu não gosto muito que as pessoas falem isso. Eu estou passando por uma prova. Eu estou passando. Eu não creio que existe prova. Eu creio que existe níveis. Então, para você avançar um nível, eu não vejo como uma prova, eu vejo como algo que para você avançar de nível mesmo. Que você está correndo e aí você vê que, não, esse nível eu já avancei, eu já passei de nível e estou indo para o seguinte. Então, vi que aconteceu isso na minha vida. Eu não tinha claro antes que muitas coisas era por causa dessa vida extraordinária, só que hoje eu já vejo que muitas coisas têm, e principalmente depois que eu preenchi essa parte espiritual, que tem que ter os 3 pés, né? O tripé, não tem jeito. Aí eu vi que. Aí minha vida, bom, sabe? Hoje eu já conheço vários países, já falo fluente o espanhol, eu trabalho numa grande empresa, estou com um projeto da minha empresa particular, com projetos. Hoje eu tenho, sabe, eu consigo falar numa live tranquilamente sem. Você me conheceu, você sabe que tudo que aconteceu comigo, você pode dizer. Realmente a Nádia hoje vive uma vida extraordinária, justamente por isso. Mas eu permiti, né, entender, conhecer essa origem e aí você ter claro. E claro, eu sempre fiz uma autoanálise das minhas coisas, dos momentos que eu vivi. Eu gosto muito de ouvir os mais velhos, porque eu creio muito que quando você ouve pessoas mais experientes, os idosos, você começa a aprender com eles a não cometer os mesmos erros. Então, eu sempre fui assim. Eu ouvia alguém que cometia alguns erros, eu buscava não cometer. Igual da época do Rio de Janeiro. Eu não cometi os mesmos erros quando eu vim para a Europa. Não foram os mesmos erros porque eu sabia que eu não ia fazer as mesmas coisas daquela época. Então, isso é importante, você se conhecer. Eu creio que é tem a vida extraordinária e dos itens é você se conhecer, você saber quem você é, por que você faz isso, que aí eu posso falar que é a questão da identidade, porque aí você consegue saber. Muito acontece, eu vejo às vezes as pessoas perguntando assim, mas a experiência do outro tem valor? Lógico que toda a experiência tem valor. O que muito acontece, às vezes a gente vê a pessoa não conseguir adentrar dentro de uma realidade extraordinária, é ela acreditar que toda a experiência ela tem uma aplicação direta, ou seja, só porque deu certo para um vai dar certo para outro. Mas quando ela consegue ver que a experiência pode somar, e aí você se autoanalisa, tem a experiência aqui, tem dessas pessoas que já passaram por aqui, aí você se autoanalisa, se todos os fatores eles estão voltados para aquilo, é muito fácil dar certo. Sim. Por isso que a gente sempre fala da metodologia. Nós temos que nos encaixar dentro da metodologia quando nós nos conhecemos. E muita gente, a Nádia teve um sonho, aí muita gente talvez tá nos ouvindo aqui, fala, eu tenho um sonho também desde criança, eu quero viver o extraordinário e sei que não é no Brasil, vai ser na Europa. Aí o que ela faz? Ela simplesmente pega e, bum, não, tem um direcionamento, tem uma realidade, tem um tempo,
tem uma maturidade. Claro. Isso tudo é trabalhado em metodologia, mas sempre voltado para a pessoa, com a realidade dela. Nem a Elisa aqui. A Elisa, ela falou das crenças dela, né? Que ela mandou. Ela falou, olha, eu creio que Cristo leva a Deus. São várias crenças. Jesus Cristo leva a Deus. Essa é a crença dos cristãos. Jesus Cristo, né, ele, sendo Deus, se encarnou, viveu nessa terra para mostrar o extraordinário. Você vê, Cristo ele também se apresenta no extraordinário, nas Escrituras, ali na Bíblia, se você for ver. Então, tudo a gente consegue trazer o exemplo, né, do extraordinário de Cristo, por exemplo, não tem referências em casamento. Cristo não casou. Mas não porque ele casou, a experiência dele de não casar aplica-se para todos. Sim. Então, veja, é muito individualizado. E quando nós tratamos de individualizado, não é chão de fábrica, né? Eu estou aqui em São Caetano, São Caetano tem a GM. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu vim visitar a GM aqui para a gente ver como que funcionava a linha de montagem. É sequencial. Só que nós não somos assim. Nós, seres humanos, nós temos as nossas particularidades. Então, quando a gente consegue se descobrir, que nem foi o teu caso, quando você consegue esperar o tempo, que foram anos, que nem você disse lá para sua mãe, desde os 14, 15 anos, 14. Foi acompanhando, né, a maturidade, foi maturando mesmo aquela realidade para que aquilo viesse a acontecer. Quando chegou a oportunidade, então ela veio. E aí você conseguiu se encaixar. E às vezes a pessoa pensa que precisa ter uma realidade financeira para migrar de um país. Não é. Às vezes não é. Às vezes as possibilidades, elas são de alguém que vá te levar até lá. Às vezes por meio de uma sociedade, por meio de uma comunidade. Então precisa sempre, eu sempre digo, o sonho ele tem que estar ativo, de acordo com a realidade. E muita gente também, Nádia, não sei se você vai concordar, e eu vou abrir para você conversar sobre isso. Muita gente não sabe que existe no ser humano algo que nós chamamos de mutabilidade, que de tempos em tempos nós mudamos. Então tem muita gente que tinha um sonho lá atrás, só que no meio do caminho as realidades foram mudando. E aí se a pessoa continua com aquele sonho sem olhar para dentro dela mesma, sem ela compreendê-la, agora nesse momento de vida que ela está vivendo, na mutabilidade dela, ela vai acabar mudando do Brasil para Europa, para os Estados Unidos, para qualquer outro lugar e não vai encontrar a vida extraordinária. Né? Tem gente que vai falar assim, ah, mas o extraordinário está na Europa. A realidade da Nádia, ela encontrou o extraordinário na Europa, mas tem todo um contexto. Então, a experiência da Nádia é importante, muito importante. Só que ela não é absoluta. Para quem nos escuta, ela não vai ser absoluto. Ela pode se repetir? Claro que sim. Existem tendências, né, índices que a gente pode analisar e falar, cara, de acordo com a tua realidade, muito provavelmente você vai se adaptar dentro de uma realidade em X país. Mas tem realidades diferentes também. Às vezes a pessoa, dentro do contexto dela, da personalidade dela, dificilmente vai se encaixar dentro de um outro país. Eu vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, teve um aluno, né, que migrou para os Estados Unidos. E nós tínhamos a percepção que o extraordinário não estava nos Estados Unidos. E olha, nós já tínhamos muitos outros que os Estados Unidos foi o extraordinário. Só que chegando lá, era uma pessoa que a personalidade dela não estava muito enquadrada com a cultura americana. Lá, a cultura americana, por exemplo, você está na sua casa, a pessoa bate na sua porta e manda você tirar o seu carro da sua garagem, porque está estacionado torto. Né? Dentro de um condomínio, por exemplo, ele bate lá e fala, ó, você tem que pintar a sua telha. Olha só. Você tem que arrumar as suas... Aqui no Brasil, e conhecendo muitas personalidades, as pessoas falam assim, cara, dentro da minha vaga, você vem querer me dar opinião? Na minha casa, você vai querer falar a cor que eu tenho que pintar? Você está entendendo? Então, é muita personalidade. Tem gente que tem uma personalidade diferenciada e, às vezes, não se aplica o extraordinário em um determinado país. Não consegue cumprir regra. Não consegue... Por exemplo, eu estou ensinando os meus filhos agora como que eles precisam cumprir regra, mesmo que a oportunidade da vantagem ela vem à nossa porta. Aí eu estou caminhando com eles aqui,
sempre a gente está passando e atravessando a rua agora na faixa de segurança. Só que tem que estar o sinalzinho verde lá, não a mãozinha vermelha. Aí eu expliquei para eles, contei a história e tudo mais. O que acontece? Quando nós chegamos ali, tinham muitas pessoas na calçada, abriu o farol verde, a gente passou. No outro, o farol estava vermelho e não tinha carro. Eu falei, espera para ver o sinal verde. Só que as pessoas que estavam com a gente, que passaram no verde lá, no outro viram a oportunidade de cruzar sem necessidade de respeitar aquele vermelho. E eles me perguntaram, como que isso é possível? Falei, pois é uma cultura. Lá nos Estados Unidos, ainda que a oportunidade esteja ali, existe um respeito pelo aquele farol. E não é certo e ou errado, isso é cultura. Então tem gente que não vai conseguir se enquadrar dentro de um contexto americano, porque ele não conhece essa cultura e não tem a disposição dentro dela de se adequar a isso. Então o extraordinário não está nos Estados Unidos, mas o extraordinário pode estar num outro local aonde tem, né, e ela pode alcançar, depende muito da pessoalidade. E a minha pergunta para você agora vai: em que momento você descobriu que era a Europa? Que momento descobriu que era a Espanha em particular? Porque é onde eu estou entendendo o extraordinário, ele veio da Espanha, é isso? Essa parte da Espanha eu nunca imaginei que fosse, até porque eu vim primeiro para Berlim, que é um contexto totalmente diferente. E depois que eu passei os 6 meses e vim aqui para Espanha, aí eu entendi, eu falei assim, é minha cara, eu sou espanhola. Aí eu comecei a entender porque eu tinha sono à tarde, porque que eles tiram os cochilos da tarde. Eu comecei a entender tantas coisas que eu me pareço tanto com o espanhol, que eu falei, gente, como é possível, né, de você se identificar tanto com a cultura? Não vou falar, eu não sei, eu creio que eu vou para outros lugares, mas a minha casa hoje é a Espanha. As minhas raízes é aqui, nem é mais o Brasil, é aqui. É aqui que eu me identifico. Por mais que eu goste de Berlim, eu gostei de Lisboa, mas aqui é minha casa e foi nesse momento, eu estando aqui que eu identifiquei que, nossa, tudo, as minhas características têm tudo a ver para esse tempo que eu estou vivendo. Então foi aqui, não foi nem antes, mas aqui. E outra, tem muitas coisas que eu vi que eu também, aí entra a questão cultural europeia, tem muitas coisas que eu tenho características daqui, que eu falei assim, realmente, eu, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não seria, eu quero visitar, morar, eu não moraria, porque não me vejo, me sentiria super estranha lá. E aqui não, aqui eu já fui para a Bélgica, já fui para a França, a França parece mais com São Paulo, aí Lisboa, então eu vi essa característica. E respondendo a outra pergunta que você fez sobre a mutualidade, né, isso é importante, assim como, né, nós temos as 4 estações. Então, a cada 3 meses tem essa mudança, e na nossa vida é igual. Eu ouvi esses dias, inclusive do meu mentor, o Thales Agrico, ele comentou algo que se durante esses 3 meses, seguindo as estações do tempo, se você continua igual nesses 3 meses, você não está vivendo essa vida extraordinária. Se você continua do mesmo jeito, algo está errado. Porque a nossa tendência, né, não vou dizer a tendência, o nosso processo de crescimento é amanhã ser diferente. Eu não posso ser a mesma Nádia amanhã. Eu não posso ser a mesma Nádia daqui 3 meses. Né? Com certeza, se nós fizermos essa live daqui 1 ano, provavelmente a gente vai ter muitas outras coisas para contar, muito mais experiências para contar, mesmo que a gente fale as mesmas coisas. Mas isso demonstra o crescimento e o amadurecimento. Se as pessoas não têm passado por isso, é porque realmente não está desfrutando dessa vida extraordinária, não está entendendo qual que é o processo. E claro, aí entra o processo de coach. Se você não sabe qual que é o seu ponto A, dificilmente você vai chegar no seu ponto B. E a maioria, vou dizer que 95% das pessoas, elas não sabem nem onde que é o ponto A delas. E vai saber onde que é o ponto B. Então, esse é o ruim. Se você não sabe quem você é, se você não sabe aonde você está, como é que você vai chegar em algum lugar? Como é que você vai ter essa vida extraordinária? Como é que você, sabe,
Tem coisas na minha vida que eu preciso melhorar minha vida? Claro, muitas. Creio que todo mundo está nesse processo, né? É Mas se engraçado isso você aí, já... Nádia, que você está falando. Muita gente pergunta para mim, Jackson, você fala muito sobre o extraordinário. Mas o extraordinário é o que vendem por aí, que você vai estar feliz o tempo todo? Aí minha pergunta vai para você. O extraordinário significa ausência de coisas ruins? Não. Na verdade, é a interpretação de que se algo está... Né, eu tinha comentado antes sobre de passar pela prova. Na verdade, é uma oportunidade para você amadurecer. Eu vejo que é um amadurecimento e não que é ruim. E sempre a gente pergunta, por que eu estou passando isso? Por que está tendo guerra? Por que está tendo... Muda, né, esse porquê. E se pergunta qual o propósito? O que eu tenho que aprender com isso? O que o mundo precisa aprender com essa guerra que está acontecendo? Será, né, eu li esses dias no jornal, será que as pessoas não aprenderam com a pandemia e aí com essa guerra está aí e não vai aprender? E não é só lá a Rússia, a Ucrânia, o mundo tem que aprender algo. Eu tenho que aprender algo com tudo isso. Como é que vai ser a minha atitude hoje para que amanhã a vida dos nossos filhos, né, eu ainda não tenho e quero ter, viva um mundo que possa desfrutar mesmo dessa plenitude, dessa vida extraordinária. Claro, eles vão ter os processos deles de crescimento, mas se tem coisas que nós possamos, podemos? Possamos. Desculpa, por causa do espanhol. Facilitar para eles e que eles possam ir muito mais além. Se nós chegamos num nível e aprendeu isso, igual você está ensinando para os seus filhos sobre passar. Eu lembro de fazer isso na escola, tipo, poucas vezes, não tinha muito isso. E aqui na Europa, por exemplo, aqui, se você está passando na faixa e um carro te atropela, o carro ele é obrigado a te pagar, te indenizar por causa disso. E os carros, aqui é incrível, os carros eles param se você está passando na faixa, porque aqui é um pouco diferente. Se você coloca o pé na faixa, o carro que está vindo, teoricamente, tá? Porque aí tem os mal educados, eles têm que parar. Porque senão eu posso pegar a placa deles e eles podem ser multados e não é uma multa barata. Então isso, né, é interessante, tem a ver com esse processo de amadurecimento. Se eu fui preparada todo o tempo que eu tive no Brasil para viver o que eu estou vivendo aqui na Espanha, é porque eu também permiti passar por esse tempo. Não tem o inverno? Por que é o inverno? Aí falando das estações, o inverno tem um propósito. Aqui é muito forte, lá nos Estados Unidos também você sabe que é super forte isso da questão. Você sabe quando é verão, você sabe quando é primavera, quando é outono e quando é inverno. Então, aqui o inverno, as árvores ficam sem folhas. Mas por que acontece isso, né? Entrando em biologia. Porque as raízes delas, né, estão se fortalecendo. A mesma coisa para a nossa vida. Se está tendo muitos problemas, parece que não está acontecendo nada. Na verdade, é o momento para você fortalecer essas raízes e descobrir o que eu fiz nesse momento que não deu certo e como que eu posso fazer diferente. Não ser um círculo vicioso, e sim um círculo virtuoso, onde eu sempre vou dar respostas melhores para aquilo que eu estou passando. Porque as fases vão passar, faz parte da nossa vida. Análise, isso que o teu aprendizado, né, é muito importante também dentro da nossa realidade. Eu sempre digo que a gente não é ensinado a muita coisa. A gente não a gente entra numa faculdade, faz uma pós, etc. A gente é direcionado muito tecnicamente para aquilo que está sendo direcionado, né? Só que é muito difícil, por exemplo, quem que ensina sobre criação de filhos? É muito difícil. Quando você tem um filho, você vem daquilo que te ensinaram. Que te ensinaram? Sim. O que você viveu dentro da sua casa com seus pais. Então é muito difícil a pessoa, por si só, ela encontrar o extraordinário. Ela precisa seguir uma metodologia. Ela precisa se aprofundar em alguns assuntos, né? E quando você para reavaliar, quando você para se analisar, quando você e percebe que precisa de tempos em tempos observar as estações, aí você começa a entrar num outro universo. Você fala, cara, não é só isso. Porque até então é só isso. Eu costumo dizer que quando eu gosto muito de contar isso, né? Quando eu fiz a minha
a minha primeira faculdade, que eu concluí, eu chamei os meus amigos para fazer uma festa. Então eu coloquei uma banda para tocar e eu ia ia ter um prato principal. Aí você imagina um gaúcho que tinha acesso, né, aos melhores açougues e criadores de bois e etc. Uhum. O que que você imagina que eu traria para uma festa? Churrasco, claro. Churrasco, carne. Claro. Então não tinha outra realidade. Para mim aquilo ali era o máximo. E até hoje eu gosto, né? Não Sim. estou dizendo que é ruim ou não. Mas hoje, por exemplo, que eu já conheço, que eu já me autoconheço, que eu já passei por outras culinárias, né? Uhum. No Brasil e alguns outros países, eu vejo que churrasco ele não é uma verdade absoluta. Então, se eu tivesse que dar a Uhum. mesma festa hoje para os meus amigos, não seria churrasco. Ou talvez não seria só churrasco, como Uhum. foi. Então, essas Sim, verdades as pessoas precisam enxergar. Cara, se você vai, por exemplo, claro. numa cultura hinduísta, lá a carne é sagrada, né? O Claro. boi, né? A vaca. Então, como que teria a possibilidade de alguém pensar em fazer uma festa comemorativa e trazer um churrasco? Então, naquela cultura não existe a possibilidade. Mas quando você Sim. começa a abrir o leque, e Einstein dizia isso, né? A mente que se expande nunca mais volta a ser a mesma. E eu digo que o Sim. sincronismo, de você perceber essas necessidades, sincronizar isso dentro da vida Uhum. extraordinária, é extremamente importante. Você só consegue fazer isso com autoanálise, né? Com a Sim. gestão das emoções, né? Sim. Até que entrou agora, tem alguns A psicólogos aí Ângela. que entraram. A Hã? A Ângela. Ângela, né? A Ângela, Psicóloga, sim. vai poder falar isso aí com mais propriedade para nós. Mas se a gente não Uhum. ativar isso, essas realidades dentro de nós, a gente vai achar que essa verdade nossa é uma verdade absoluta. Como se eu estivesse Sim. escrevendo aqui os 6, né? E você está aí do outro lado, você está vendo 9. E aí a gente se O nove mata. é. Por que a gente se mata? Porque eu estou vendo 6 e é verdade, mas eu não entendi que quando o 6 virou para o seu lado, passou a ser 9. Então quem Sim. está certo? Nós dois estamos certos. Os Sim. dois são verdades. Só que um aplica-se para a minha vida e outro aplica-se para você. Então, as Claro. estações é extremamente importante nesse contexto. Então, você conseguir fazer isso, e isso é o que as pessoas precisam entender para viver o extraordinário. O Sim. extraordinário, ele está dentro de um processo, às vezes, de estações. De tempos em tempos você vai mudando. Há uma necessidade, às Uhum. vezes, de fortalecer a raiz, outra de Uhum. colocar para fora aquilo que é o extraordinário, né? O que está Sim. surgindo pós, né? Todo aquele processo ali de fortalecimento. Uhum. E tem que respeitar essas etapas. Senão a pessoa vai achar Claro. que é uma conquista que é o extraordinário. Aí chegou nessa conquista, já não satisfez mais. Aí começa, Não. mas aí não entende. Só que não É. fortaleceu a raiz quando tinha que fortalecer. E agora veio a outra estação. Aí já não consegue produzir nada e vira uma bagunça. Mas isso é simples, né, Nádia, de arrumar. É Claro. só, Claro. é só sistematizar dentro de métodos, Exato. né? E Sim. respeitando a individualidade de cada um. E foi o que você fez. E hoje Sim. você fala, então, que vida extraordinária existe, é isso? Existe. Existe. É possível. Hoje eu me sinto, não tenho esse vazio, não. Eu me sinto plena. Como eu disse, tem coisas para avançar, claro, como todo mundo, mas eu me sinto a Nádia de 13 anos, 15 anos atrás não é a mesma Nádia, não é. Me sinto muito mais madura, muito mais segura, por isso que eu estou aqui falando com vocês. Né? Eu creio que eu, inclusive, estou nessa fase de florescer, porque se eu olhar para a minha personalidade, eu sou totalmente introvertida. Se você me conhece, você sabe que eu sou introvertida. Eu não estaria aqui falando e hoje eu me sinto muito natural, porque desde janeiro desse ano eu decidi começar a colocar para fora aquilo que eu passei, né, na minha vida. A princípio, eu tenho ajudado as pessoas nesse processo de mudança geográfica, acompanhando elas, porque eu creio que é importante acompanhar. Então, eu tenho compartilhado aquilo que eu passei, não falando, como você mesmo disse,
Eu não estou colocando a minha verdade, eu estou compartilhando a minha experiência para que a sua experiência... Aí entra aquela, né, o que a gente conhece do Mastermind, que são duas mentes, que é o que a gente está fazendo aqui, trazendo uma outra mentalidade para determinada coisa. Então, quando você tem essas pessoas, se você tem essa pessoa que te ajuda, com certeza as suas decisões se tornam muito mais assertivas, se tornam muito mais duradouras, se tornam muito mais práticas também. Eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de fazer as coisas muito prático. Não meia boca, mas prático, seu objetivo, porque hoje a gente não tem tempo para fazer as coisas, então a gente tem que ser objetivo e tem que ser claro. E outra, eu busco ser acessível. Então, dentro desse processo que eu vejo também da vida extraordinária, você se torna uma pessoa acessível. Aí eu falando de Jesus, porque é o que eu creio, ele era uma pessoa acessível e ele viveu esse extraordinário. Ele não tinha, ele dava atenção para as pessoas. Então, talvez, né, às vezes a gente aí entra o outro ponto, a gente admira ou admira as pessoas aí com, né? Ai, porque tal pessoa, e a pessoa nunca falou, nem olhou para sua cara, nem, sabe? Aí eu penso muito, se realmente essa pessoa vale o meu tempo de eu ficar admirando ela, durante esse tempo, muitas coisas eu passei, você sabe disso, e eu realmente isso veio quebrando de que não é. As pessoas têm que parecer. Não é que tem que parecer, elas têm que ser como Jesus, né? No que eu acredito. E ele era uma pessoa acessível, ele era uma pessoa que amava, ele era uma pessoa que não deixava a identidade dele ser ferida ou tocada, ele sabia para onde ele ia, ele sabia influenciar as pessoas. Esse é um exemplo, a gente pode citar outros exemplos de outras pessoas também que conquistaram isso, né? Essa vida também. Que Só que, maravilha. A gente né? vai precisar encerrar daqui a pouco, né? Por causa do Sim, nosso horário da live. E para finalizar, então quer dizer que vida extraordinária existe e vale a pena passar pelo processo? vale. Não, vale a pena. Dói e muito, mas vale a pena. Mas não vale a pena arrancar quando caem os dentes, né? Não sei se seus filhos os dentes estão caindo. Com certeza eles choram. Eu lembro que eu chorava muito. Só que minha mãe, ela me dava gelo para chupar depois. Então eu deixava passar pelo processo. Mas hoje eu tenho os dentes que eu tenho. Então a mesma coisa. A questão é você vai doer naquele momento, mas depois passa. Depois você olha para trás e fala: nossa, eu venci. Hoje, tudo, você conhece minha história, você sabe, tudo que eu passei, eu posso falar, eu venci. E vou continuar vencendo. Mas eu conquistei, eu fui, avancei onde a maioria falava que não era possível acontecer as coisas. Eu realmente fui contra todas essas. Porque eu acreditava naquilo. Seja na área profissional, porque muitas pessoas falavam que eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, eu consegui 3 bolsas de estudo, uma de 75% e depois eu consegui mais 2 de 100%. Então, para mim, eu não gosto muito que as pessoas coloquem limite, porque se eu falo que eu não posso, quem é você para falar que eu não posso? Tudo é Você não possível, conhece né? tudo. Se Inclusive a você vida quiser, extraordinária. Com exato, problema, sem problema. Eu tenho dito exato. isso muito. As pessoas querem achar que elas precisam, às vezes, se envolver ou buscar algo só depois que resolver alguns problemas. Não. A vida Uhum. extraordinária não está nem no problema e nem na conquista. Eu costumo dizer que se você conquista e muitas vezes você consegue ver que aquilo não te trouxe a plenitude, né? Você não alcançou o extraordinário, muitas vezes pela conquista, imagina-se uma coisa ruim ou um problema, um trauma, ou qualquer Uhum. situação aí que seja, se ela tem o poder. Não vai ter o poder de fazer isso. Por isso que Sim. é importante entrar dentro de um processo, é importante você se envolver, você ouvir, Uhum. você... porque no final, é como aquele ditado que diz, né? A dor do parto, depois que nasce a Uhum. criança nos braços ali, você né, esquece tudo aquilo. E por isso que as pessoas têm um filho, depois tem outro filho, depois tem outro filho. Sim. Né? Então, Sim. é assim, não tem que olhar para a dor. Uma coisa também que é Exato. bem interessante, eu tenho alguns conhecidos que são militares, eles vão para, às vezes eles vão para uma guerra ou vão para um desafio, uma missão, e são Uhum. massacrados lá. Só que quando voltam da guerra,
daquele desafio, daquela missão, eles expõem aquela realidade deles e ainda pega a medalha e coloca no peito. Ou seja, a medalha tá valendo, porque a mentalidade de quem foi para a guerra, que foi para aquele desafio, foi para aquela missão e agora voltou com a missão cumprida, vale muito mais a pena do que você ter visto todo o processo. Então não é importante você ficar com os olhos atentos só no processo. Você tem que ver todo, tem que ver a questão do todo. E foi o que aconteceu com você. Você viu o todo, né? Não levou em consideração todas aquelas necessidades que você precisou ali, e muitas vezes vai precisar sofrer, que nem você falou, né? Entrar nessa dor, porém, depois que passa, aí essa alegria, quando eu te perguntei, o extraordinário existe? Você deu aquele sorriso. Claro que existe. Claro. Como que é bom? Ainda tem mais? Claro que tem, mas só de já ter essa alegria vivida em alguma dessas áreas, agora os seus olhos se abriu, a mente se expandiu. Daqui para frente, então, é só equalizar, sincronizar para que mais dessa vida seja sustentada sobre esses pilares. Nádia, muito obrigado. Obrigado pela tua participação, pela tua presença. Né? Admiro esse teu percurso, né? De ter caminhado, ter percorrido aí e ter acreditado em todo esse processo, né? Acredito também quero te agradecer também por ter confiado também em todo o nosso trabalho, né? E hoje a gente pode estar aí feliz, porque de fato o extraordinário existe, não é conto de fada, é uma realidade e também está aí acessível para muita gente, né? Se você puder dar a sua mensagem de encerramento aí para as pessoas que vão nos assistir e estão nos assistindo, né? Aquelas pessoas que estão com dúvidas de se envolver dentro de um processo para alcançar a vida extraordinária, elas estão com dúvida. O que você tem a dizer para essas pessoas? Primeiro de não ter medo de fazer as coisas. Né? Isso é super. A maioria das pessoas tem medo. Medo de errar, medo da aprovação dos outros. Não tenha medo, faça. Se você sente, se você tem isso queimando no coração, você tem falado muito disso, de queimar no coração, faça. Eu sempre criei que é melhor eu me arrepender pelo que eu fiz do que pelo que eu não fiz. Porque imagina se eu não tivesse vindo para a Europa ou se eu não tivesse largado tudo para jogar bola, eu provavelmente estaria com isso na mente até hoje e me cobrando por isso. Então faça, contanto que tenha ética, contanto que não seja para fazer mal às pessoas, nem mal a você, enfim, faça. E busque pessoas para te ajudar nesse processo, não faça sozinho. Eu só prova, durante a minha caminhada, minha vida até hoje, os meus processos sempre teve pessoas juntas. E isso é importante, porque você vai conseguir conquistar isso de uma melhor maneira, né? E chegar em todas as áreas, até essa vida, né, extraordinária em todas as áreas. Então, não tenha medo, não arrisque mesmo. Eu sou muito aventureira, né? Então, eu não tenho medo das coisas. Então, para mim é muito fácil falar. Eu realmente meto as caras e faço. Faça você as coisas acontecerem. Só depende de você. Eu falo muito sobre autorresponsabilidade. A única pessoa que pode definir aonde você pode chegar é você mesmo. Então, observe você e aí você vai saber se faça uma lista, né, como você fez, as vantagens e as desvantagens de você chegar onde você quer chegar, o porquê. E aí você começa a tomar decisões. Não sabe? Busca pessoas para te ajudar como fazer. Eu vejo que é nesse ponto, não ter medo e ter pessoas para ajudar e arriscar mesmo. Que no final vai ser o quê? Que no final? Extraordinária. Muito bem. Nádia, obrigado ao pessoal que nos assistiu aí. Né? Siga-nos também. Né? Qual que é o seu Instagram? Só o pessoal que Instagram é Nádia Amorim Oficial. Eu tenho ajudado aí, como eu disse, as pessoas nesse processo de gestão de mudança geográfica, porque é muito importante ter alguém ali segurando a sua mão. E eu quero te agradecer também, Jackson, por estar compartilhando isso, porque
aonde eu estou também você faz parte, né? Eu sempre te falo isso, você faz parte de onde eu estou porque você teve a disposição e foi acessível para, mesmo depois de tanto tempo que a gente fez a faculdade, de continuar ainda lembrando de mim, e hoje eu estou vivendo isso por causa de uma decisão sua. Então, agradeço você e a Carol também por tudo que vocês fizeram e fazem pela minha vida. Imagina. A gente se encontra na Europa. Com certeza. Quando eu for para a Com Europa, certeza. a gente vai se encontrar. Nádia, muito obrigado Adoro. mais uma vez. Tudo de bom para você. E vamos falando aí, porque a acessibilidade ela continua, né? Tá bom? Sim, sim, tá bom. Obrigada, gente. Tchau, Então, tchau, boa muito noite. obrigado. Um abraço para todos Ou aí. boa tarde, né? E até aqui boa tarde para você, boa noite já, né? É, sim, já são 9h20. Então tá bom. Tchauzinho.